Irmãos, nessa manhã eu estou muito feliz, muito alegre e me sentindo muito honrado também pela oportunidade que a igreja me concede, que o pastor Theo concede, de compartilhar um pouco a palavra de Deus com os irmãos. Então é aqui o meu agradecimento e a expressão da minha alegria em compartilhar um pouco do que Deus tem falado comigo nesses dias. E eu confesso para os irmãos que eu estava assim, sentindo saudade de pregar, de compartilhar com a palavra de Deus com os irmãos da igreja. Algumas vezes eu chegava para Raquel e falava assim: meu amor, estou sentindo aquela saudade de compartilhar que Deus está falando comigo. E ela simplesmente falava: prega para mim. Olhava para ela: pois. Mas eu tenho feito isso. Então, uma mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos aqui hoje, para ela não vai ser novidade, porque eu já compartilhei com ela. E algo tão interessante que às vezes uma mensagem de 40 minutos, 30 minutos, a gente fica horas conversando e ao colocar assim a mensagem no papel e conversando com ela e compartilhando aquilo que Deus estava falando comigo, e nós ficamos ali horas conversando, horas falando o que Deus tem feito e fez na vida desse personagem que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis do capítulo 37. Um livro fácil de encontrar. Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 1. Nós vamos falar um pouco sobre a vida de José. E eu vou destacar aqui 3 atitudes de José que fizeram toda a diferença na vida dele. Em Gênesis, no capítulo 37, diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. A vida de José, iniciando no relato aqui de Gênesis, é uma vida interessante, porque a família de José, o contexto em que José nasceu, foi um pouco conturbado. A família que José nasceu não era uma família assim muito convencional. Aconteceu alguns episódios aqui na vida de José, o nascimento dele, a família que ele pertencia, que vale a pena nós olharmos e analisarmos e vermos que José muitas vezes não é diferente de nós. Apesar de José nascer numa família não muito conveniente, não muito da tradicional, vamos dizer assim, José nasce numa família que tem uma promessa de Deus. Olha, José é neto de Abraão. Abraão recebe uma promessa de Deus. Nasce ali então o seu filho Isaac. Isaac então ali tem Jacó. E Jacó, quando ele nasce, ele tem ali, quando ele já está adulto, grande, ele tem uma briga com seu irmão. E então ele sai fugido da sua casa, dos seus familiares, do seu parente, porque brigou com seu irmão e estava fugido. E aí, de repente, Jacó, que é o pai de José, fugido do irmão, chega numa cidade e, de repente, ele vê ali o campo, umas ovelhas, e encontra uma mulher ali, que se chama Raquel, que é pastora de ovelhas, e está apacentando as ovelhas e dando água ali para o rebanho. Jacó, então, quando olha para Raquel, ele se apaixona por ela. A Bíblia fala que Raquel era uma mulher muito bonita. E Jacó, então, foi procurar saber mais informações sobre Raquel e descobriu que Raquel ali era filha de Labão, que era ali parente da sua mãe. E ele disse: olha, eu vim aqui justamente procurando vocês.
E ele chega então ali para Labão e fala: olha, eu me apaixonei pela sua filha e eu desejo casar com ela. E eles ali fazem então um trato para José se casar, para Jacó se casar com Raquel. Só que acontece algo na vida de Jacó que ele não sabia. Que a tradição daquela época era os pais casarem as filhas mais velhas primeiro. E Raquel não era a filha mais velha. Raquel era a filha mais nova. E a sua irmã Lia então tinha que ser casada primeiro. O que o Labão então faz? Entrega Lia para Jacó. E quando ele vê e fala: não, mas eu quero Raquel como esposa, não é Lia. E aí Labão chega para Jacó e diz: olha, não é costume na nossa terra casarmos a mais nova primeiro, vai ser a mais velha. E quando eu digo que não era uma família muito convencional, porque naquela época o homem poderia ter mais de uma mulher. Então ali Jacó faz com Labão: mas olha, eu quero Raquel como esposa. E ele casa então com Lia. E naquela época também, diferente dos dias de hoje, quando casava-se com uma mulher, o pai então dava para sua filha uma outra que seria sua serva. Então Jacó casa-se com Lia e automaticamente ele tem Zilpa como serva de sua esposa. Passa-se 7 anos, eu estou resumindo aqui um pouco a história, os irmãos sabem que a história é muito longa, não dá para contar toda a história. Mas só para os irmãos contextualizar um pouco de como era a casa e o contexto que José nasceu. E passou 7 anos e então José agora realiza o seu sonho, casa com a mulher que ele ama, casa-se com Raquel. E Raquel também vem trazendo uma serva, que é Bila. Só que Raquel não podia dar filhos para Jacó. Está vendo que eu estou com José na mente, né? E aí, Lia sendo uma mulher desprezada porque Jacó amava assim Raquel. E aí Lia tem uma estratégia e fala: vou dar filhos para o meu marido. E Lia começa a dar filhos para Jacó. Tem um filho, tem 2 filhos, tem 3 filhos, tem 4 filhos. Só que Raquel, a quem ele amava, era estéril, não podia dar a ele filhos. E então Raquel tem uma ótima ideia: já que eu não posso te dar filhos, eu tenho aqui a minha serva, e a minha serva então vai te dar filhos. E ela pega a serva dela, entrega para o marido e fala: vai ter filhos com Bila, porque os filhos de Bila serão meus filhos. E aí Bila tem um filho, tem 2 filhos. Jacó, pai, uma família crescendo, com filhos de várias mulheres. E aí Lia viu aquilo e falou: não, peraí, tem aqui também a minha serva, vai ter filhos também com a minha serva. E então entrega Zilpa para Jacó, e Jacó tem mais 2 filhos. Conseguem perceber mais ou menos o contexto familiar que está descrevendo, sendo desenhado na vida aqui de Jacó, nesse ambiente familiar? Mas Deus olha para Raquel e vê o clamor dela e atende a oração dela, e ela consegue então um filho. Imagina só então Jacó ali tendo uma mulher que ele ama e ela agora tendo um filho a quem ele ama. Os anos já se passaram, Jacó já está um pouco mais velho e a família já está grande, mas ele olha para José e fala: olha, esse é o meu filho a quem eu mais amo. Amo todos os meus filhos, mas esse aqui é o da mulher a quem eu amo. E é engraçado que o texto que nós acabamos de ler, não só Jacó fala do amor a José, mas como também o próprio autor, quando começa a falar da história de Jacó, ele vai dizendo: essa história de Jacó, tendo José 17 anos, ou seja, o próprio autor já descarta toda a família anterior, os pais, os avós, e já começa a falar de José.
Então José cresce com esse amor do pai, e Jacó amava tanto José que ele demonstrava esse amor para com ele. Ele ali teceu uma túnica para José, e José então era o filho querido, andava em destaque, bem cuidado. E isso, meus irmãos, fizeram que os irmãos de José o odiavam. E interessante que o contexto familiar, quando a Bíblia vai relatar aqui em Gênesis, José está ali com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Não está com os filhos de Lia. Devia haver ali algum contrito muito forte, muito grande naquela família. E José é o filho querido do seu pai. Além de José ser o filho querido, ser o filho da esposa quem ele ama, José tem uma característica muito interessante, que tem um autor de um livro que fala sobre os heróis da fé, o Charles Swindoll. Ele vai dizer que José é o filho favorito e é o irmão odiado. José é o filho favorito de seu pai, mas é o irmão odiado. Mas o ódio dos irmãos era de tal forma que não havia mais como se relacionar. E imaginem, aí eu destaco aqui a primeira atitude de José. José era um homem íntegro. José era um homem íntegro. Sabe por que ele é íntegro? E ele demonstra a integridade dele desde a sua juventude. Porque José era aquele irmão assim, se o pai ia para uma festa e levava todos os seus filhos, imagina só, José é aquele monte de menino, Jacó é um monte de menino, vão para a festa. De repente os meninos começam a fazer bagunça. Aqui em Portugal é traquinas, é isso mesmo? As traquinices. Nós falamos a bagunça. E o pai fica, meu filho, e de repente deve arrumar uma bagunça ali, e aí, não, José já está quietinho ali. Não, José é obediente, está quietinho. É os filhos de Zilpa, é os filhos de Lia, é os filhos que... Mas não, José está ali quietinho, porque ele é íntegro, ele é obediente. Isso é uma característica dele desde pequeno. E aí, além do mais, essa integridade de José faz com que ele não compactue com o que os seus irmãos fazem. Enquanto os seus irmãos estão fazendo coisas erradas, enquanto os seus irmãos estão lá se divertindo, fazendo várias coisas, José não. José é certo, é correto nas suas coisas. E isso demonstra que desde novo. Então, quando chegava em casa, o seu pai perguntava, e aí, como foi as coisas? Como estão? José não ia mentir, porque ele é íntegro. Ah, pai, é o de sempre. Meus irmãos fizeram isso, fizeram aquilo, olha, aquele lá falou mentira, aquele lá fez aquilo outro, aquele lá brigou com aquele fulano. E é nesse contexto que vai acontecendo a história dele, e os irmãos então odeiam ainda mais. Mas o ódio dos seus irmãos é tão grande que acontece uma coisa. Aqui, a partir do capítulo 37, no versículo 23. Mas logo que chegou, Gênesis 37, 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Aos 17 anos, os irmãos de José, já não aguentando mais a presença de José, o lançam na cisterna. Mas sabe qual foi, vamos dizer assim, o ponto principal disso? Porque além de José ser o favorito, além do seu pai amar, José também tem um dom de Deus. Deus fala com José através dos sonhos. E Deus dá a revelação de sonhos a José. Aos 17 anos, José tem um sonho. E ele, na sua integridade, na sua sinceridade, chega para os seus irmãos e para o seu pai e conta-lhe os sonhos. E a interpretação do sonho, sabe qual que é? José estava dizendo assim, o sonho que Deus deu a ele, a revelação que Deus deu a ele através do sonho, olha, os seus irmãos vão se dobrar diante de você. Até os teus pais vão se dobrar diante de você, José. E José compartilha esse sonho e os irmãos dele, não é assim.
já é o predileto da nossa casa. Tem destaque na família. Tudo que nós fazemos de errado, ele entrega aos nossos pais. Agora você está nos dizendo que nós vai chegar um dia em que nós vamos nos curvar diante de você? Não, isso basta, é demais. E aí eles armam então para José. E tem uma cisterna. E eles lançam José na cisterna. Vamos matar José. Mas houve ali uma contenda familiar. E Rúben, um dos irmãos, não permite que eles matem José. Mas eles têm uma brilhante ideia. Está ali passando uma caravana dos ismaelitas. Flávio Josefo, que é um historiador do primeiro século, vai dizer que essa caravana era dos árabes, descendentes de Ismael. E quando José está ali dentro daquela cisterna, não adianta agora a integridade dele, não adianta o esforço que ele faça, não adianta os gritos que ele dê. Ele está dentro de uma cisterna, não consegue sair, está preso. Os seus irmãos todos em volta ali não permitem que ele agora retorne para o seu pai. Ou seja, naquele momento José está 100% dependendo de Deus. José está completamente na dependência de Deus dentro de uma cisterna. Poderiam passar qualquer tipo de pessoas, poderiam passar várias caravanas, mas naquele momento passa uma caravana dos árabes. E algo interessante que o Flávio Josefo ele destaca, que esses árabes, eles são negociadores de perfumes e mercadorias. E os irmãos têm a brilhante ideia de vendê-lo como escravo. Só que esses árabes que estão ali passando naquele momento, eles não sabem o valor de uma pessoa. Eles não sabem o valor de um escravo. Porque eles sabem o valor o quê? De perfumes e de mercadorias. Se chegasse para aqueles árabes assim com algumas especiarias, eles saberiam julgar muito bem o valor. Quanto que vale? Não, essa aqui é preciosa, é rara, é muito cara. Mas o preço de uma vida? Quanto que valia José? José naquele momento era preciosíssimo. Um homem valioso. Um homem íntegro. José é um homem cheio de Deus. Tem um dom que Deus revela para ele o que vai acontecer através dos sonhos. E dá a ele também sonhos. E os árabes ali compram José como escravo. A Bíblia vai falar que dá ali, vou ler o texto aqui, 37 e 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Estavam com um bem tão precioso, uma vida tão preciosa, e tratando ele como escravo. E aí então, com aquele bem precioso que é a vida de José, os árabes vendem. Deve ter sido um preço bem barato, porque eles estavam focados nos perfumes e nas mercadorias que eles tinham. Para eles aquilo tinha mais valor. Sabe o que é interessante? Se nós pegarmos aqui uma nota de 10 euros, novinha, são 10 euros, tem valor ou não tem? Se nós amassarmos essa nota, você vai querer uma nota amassada de 10 euros? Porque ela tem valor. Se eu pego essa nota, amasso o piso e você ainda vai continuar querendo essa nota amassada e pisada? Sim, porque ela tem valor. Quando nós sabemos que algo tem valor, não importa o estado que ela esteja, mas nós queremos para nós. Quer ver um outro exemplo muito simples também, nosso? O que nós temos de valor? A Bíblia. A palavra de Deus, porque nela contém palavras de vida eterna. É um bem mais valioso que alguém pode ter, é a Bíblia. Mas tem pessoas que têm a Bíblia, que é algo valioso, e o que acontece? Ou fica só aberto no Salmo 91, ou fica guardada.
Ou seja, pessoas que não conseguem olhar para algo e ver o valor daquilo, cometem grandes besteiras na vida. Se dispõem de bens de forma fácil. E já as pessoas que conseguem ver as coisas com valor e apreciar aquilo, é diferente. Sabe por quê? Porque quando os árabes chegam com José e seus perfumes e suas especiarias até ali ao Egito, sabe quem aparece naquele mercado, naquela situação? Potifar. E Potifar já olha para José e fala: opa, esse é um escravo que eu quero. A Bíblia não fala, mas eu acredito que ele deve ter comprado o José bem barato. E aqui o versículo, capítulo 39, no versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. O Flávio José, ao analisar esse momento que Potifar compra José, ele fala que Potifar olha para José e ele vê José como um homem livre. Ele não trata José como um escravo. Sabe o que Potifar faz? Compra José e ensina José nos costumes e em tudo que o Egito proporciona. Porque ele viu algo diferente na vida daquele homem, que os árabes não viram. E quando a Bíblia aqui fala que Deus era com José, a casa de Potifar, então, agora é governada, ele é mordomo da casa, ele tem o controle de tudo. Ele cuida de tudo da casa. E Potifar deve olhar e falar assim: esse aqui foi um bem preciosíssimo que eu adquiri. Porque ele sabia o valor daquele homem. E tem uma frase que eu ouvi uma vez de um pastor, que é interessante, que fala assim: caminhar debaixo da vontade de Deus, você chega onde Deus quer. Caminhar debaixo da vontade de Deus, você chega onde Deus quer. José é íntegro, honesto, verdadeiro, foi parar numa cisterna. Será que era a cisterna onde Deus queria que José chegasse? Não, a cisterna era apenas um processo. Quando ele chega ali no Egito, ele devia estar pensando: agora minha vida acabou, vou ser um escravo. Na casa do meu pai eu nunca trabalhei forçado, que agora eu vou ter que trabalhar forçado. Mas não, ele é cheio de Deus e Potifar o instrui nas leis do Egito. Prepara ele, um garoto de 17 anos agora sendo formado e sendo moldado. E José, da mesma forma que ele era íntegro na sua casa, ele também é íntegro servindo a Potifar. Ele é íntegro com seu senhor, ele é honesto, ele é verdadeiro. Ele é aquela pessoa que vê alguma coisa errada, chega para o seu senhor e fala: olha, está acontecendo isso, isso e isso. Se algum dos servos de Potifar tivesse alguma coisa errada, com certeza José ia ver e falar: Potifar, olha, aquele seu funcionário lá está... Porque ele é íntegro. Ele fala a verdade. E automaticamente ele vai ganhando a confiança de Potifar. Ao momento agora que ele governa toda a casa. Ele é mordomo de tudo. Ele sabe de tudo o que acontece. Só uma coisa que ele não pode é possuir a esposa de Potifar. Porque é algo ilegal, imoral. Não é correto. É a esposa do seu senhor. E ele, como um homem íntegro, nunca que ele iria se deixar vencer pelas, vamos dizer assim, ofertas que aquela mulher o faria. E aqui um pouco mais à frente, no mesmo capítulo 39, no verso 37, no verso 7, perdão. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: toma-me por mordomo,
o meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa que me vedou, senão a ti, porque és mulher, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Historiadores dizem que nesse momento em que a mulher de Potifar, ela realmente se declara para José, ela chega se insinuando para ele, falando: olha, você é o homem que eu quero. Ela arma um cenário todo especial para atrair José. Havia o costume de uma festa para as mulheres, e todas as mulheres do palácio se reuniam nessa festa. E sabe o que ela fez? Ela então fingiu uma doença, fingiu estar doente e falou assim: olha, eu não vou participar dessa festa porque eu estou doente. Então ali estava todo o cenário, a casa estava vazia, ninguém ia ali ao encontro deles. Potifar devia estar cuidando das coisas do faraó. E a única coisa que ela pediu foi: o chefe da casa, que é o José, eu quero que ele cuide de mim. Olha, mas a integridade dele não permitiu que ele cometesse tamanho pecado. E naquele momento em que ela agarra José e fala: olha, você vai ser meu. José fala: não, nunca. Nunca que eu vou pecar contra o meu Deus. Nunca que eu vou desobedecer às ordens do meu Senhor. E às vezes eu fico imaginando como pode a gente tentando andar certo, fazer as coisas corretas, e acontecem algumas situações embaraçosas. Primeiro é lançado na cisterna. E agora sabe qual foi o resultado disso? José então despreza aquela mulher. Ele foge literalmente dela, ele corre dela. Ele fala: não, e aquela mulher então agarra a roupa dele, ele então tira ali a capa que ele estava usando, e aquela mulher então se sente ofendida, aquela mulher então se sente desprezada. E sabe qual foi a estratégia dela agora? Gritou para todo o palácio, e quem estava ali no palácio chegou e falou: olha, José tentou me atacar, José tentou aproveitar de mim nesse momento de fragilidade que eu estava, que o palácio estava vazio. Como pode? José é um homem íntegro, respeitador, seguindo a vontade do seu Senhor, Deus o abençoando em tudo que ele fazia. De repente agora se vê numa situação completamente constrangedora que armou para ele, porque ele foi íntegro. E sabe o que acontece? Ele é lançado na prisão. José é lançado na prisão. José novamente de novo, passando por uma situação constrangedora, uma situação difícil. Na prisão. O que eu fiz para estar aqui? Um homem injustiçado. Mas sabe o que acontece na vida de José? Que aí é a segunda atitude de José, que nos inspira e que possa também inspirar você, é que José tem um dom de Deus. E mesmo na prisão, José não muda. Ele não se deixa abalar pelas circunstâncias. Ele não se deixa levar pelas coisas ruins que estão acontecendo, mesmo ele fazendo coisas boas. Ele continua sendo o mesmo. E aqui no versículo 20, o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou na prisão. E no versículo 21 fala: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. José poderia ter se revoltado contra Deus. José poderia ter se revoltado contra si mesmo.
José poderia ter tido mágoas e traumas, que ele poderia ter ficado se alimentando e retroalimentando, e se vitimizando, e se culpando, e falando, não, agora Deus, eu não quero mais. Não, agora eu não faço mais. Não, agora já chega, para mim chega, basta. Eu estou longe da minha família, fui lançado numa cisterna, vim para cá como escravo, o Senhor me abençoou, eu estava servindo, fazendo tudo correto, e agora estou aqui nessa prisão. Não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de fazer coisas boas, não quero mais saber das pessoas. Mas não, pelo contrário, ele, como homem de Deus, ele continua usando os seus dons, o seu talento e a sua habilidade em qualquer circunstância, em qualquer situação. Ele está na prisão, e lá na prisão ele se tornou um homem chefe da prisão, responsável. Ou seja, ele foi mordomo na casa de Potifar. Agora ele é mordomo do carcereiro. Não importa onde ele está, não importa as circunstâncias, ele continua sendo íntegro. Ele continua sendo um homem de Deus. E para nós, nos dias de hoje, eu acho que serve uma lição, porque nós muitas vezes passamos por situações em que nós estamos fazendo tudo que é certo, tudo que é correto. E as circunstâncias, às vezes, que acontecem na vida nos deixam tristes, nos deixam para baixo. Mas isso não é motivo para você apagar o seu talento e o seu dom. Independente da circunstância que você está vivendo, aquele que faz a vontade de Deus chega aonde Deus quer levar. Seja na cisterna ou na prisão. E acontece algo interessante. Então, irmão, se Deus tem um dom para você, se você tem um chamado de Deus, se você gosta de evangelizar, se você gosta de orar, se você gosta de tratar bem as pessoas, se alguma circunstância na sua vida aconteceu que você ficou ali chateada, magoada, ferida ou ferido, olha a vida de José. Não deixe que as circunstâncias gerem cicatrizes e feridas na sua vida que te impeçam de fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a prisão não era o lugar fim que Deus queria para José. E aí agora os tempos vão se passando, e na prisão acontece o seguinte: o copeiro e o padeiro de Faraó, aconteceu algo lá no servir o banquete para o Faraó, que esses dois foram presos também. E esses dois agora estão juntos na prisão com José. Ou seja, quem tem contato, relacionamento direto com o Faraó, agora está ali com José preso também. E esses dois homens tiveram um sonho. E o sonho que eles tiveram incomodou de tal maneira que eles falaram: esse sonho tem algum significado. E esse sonho deve ter alguma coisa que Deus, que os deuses, né, como diz eles lá no Egito, querem falar. E aí o copeiro chega aí e fala para José: ô José, eu tive um sonho, foi assim, 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 relatou para José. E José, como é um homem íntegro, como é um homem que não apaga os seus dons, os seus talentos, Deus revela para ele o que significava aquele sonho. E ele chegou para o copeiro e falou: olha, Deus vai te restituir. Você vai voltar a servir vinho para Faraó. E foi justamente o que aconteceu. O copeiro é restituído, e em contrapartida, o padeiro, o sonho, a interpretação do sonho do padeiro é que ele iria morrer. Como é que você entrega que Deus fala com você que uma pessoa vai morrer? E José falou: olha, o teu sonho é isso, você vai chegar diante de Faraó e Faraó vai te mandar matar. O outro seu colega ali vai ser restituído. E então, Faraó manda chamar o copeiro e o padeiro, eles são então reingressos ali ao Egito. Acontece justamente como o sonho que Deus revelou ali com a interpretação para José. O copeiro é restituído a Faraó e o padeiro é morto. Só que José não sabe de nada, está preso, está encarcerado. Mas a revelação do sonho se cumpriu. E é interessante que nesse momento José chega, antes do copeiro seguir para Faraó, José fala para ele assim: lembra-te de mim quando você chegar a Faraó.
Quando você for restituído, fala com o faraó, lá dentro uma pessoa que não fez nada, está cumprindo uma pena injusta. E sabe o que acontece? Passaram-se 2 anos, o copeiro esqueceu de José e José estava na prisão. Passaram-se 13 anos, desde que José foi vendido ali como escravo, aos 17 anos, até esse momento da história, em que o grande faraó tem um sonho. E o sonho que Faraó tem o incomoda de tal forma, de tal maneira, que ele também pensa, não, tem que ter alguma interpretação para este sonho. Mas ninguém que estava ao lado de Faraó, ninguém conseguiu a interpretação desse sonho. E o que acontece? O copeiro lembra de José. Passados-se 2 anos. E ele chega, olha, Faraó, enquanto eu estive no cárcere preso, lá um hebreu, um homem que revela sonhos. E José, que parecia ter sido esquecido, de repente é chamado para interpretar o sonho de nada mais, nada menos do que o líder daquela nação. Então, capítulo 41, quem estiver acompanhando, ou se você é um desafio para quem estiver em casa depois de todos esses capítulos, no versículo 14 diz assim: então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa na masmorra, e ele se barbeou, mudou a sua roupa e foi apresentar-se a Faraó. 13 anos se passaram, e sabe o que acontece aqui? José interpreta o sonho que Faraó tem. Não ele, mas Deus revela para ele o que significava aquele sonho. E aí, quando a atitude de José de não apagar os seus dons, eu fico a pensar, e se José tivesse então apagado os seus dons? E se José tivesse recusado a continuar sendo quem ele era? Será que ele teria se revelado o sonho para o copeiro? Será que nesse momento agora ele estaria diante do faraó? Será que José alguma vez na vida pensou que poderia estar diante de Faraó, sendo usado por Deus para interpretar um sonho? Quando nós estamos andando debaixo da vontade de Deus, nós chegamos aonde Deus quer que nós cheguemos. Você pode fazer planos, mas Deus pode te levar a lugares que você nunca imaginou. Seja íntegro. Use os seus dons para o bem. Não deixe de fazer o bem enquanto se pode fazer o bem. E naquele momento, José dá a interpretação do sonho ao faraó. E no versículo 33 ele diz assim: agora pois, só rapidamente, para às vezes alguém não conhece o contexto da história, o significado da história de José, do sonho de faraó, era o seguinte: vai haver 7 anos de muita abundância na terra. Muita abundância, a água, os cereais, as vacas, tudo vai dar muita abundância. E 7 anos vai ser de escassez, de fome. Não vai ter chuva, não vai ter alimento na terra. Olha o que Deus estava revelando ali, através do sonho de Faraó, o que iria acontecer. E aqui no versículo 33, além de José dar a interpretação do sonho, olha o que ele diz: agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Ele, como homem de Deus, além de receber a interpretação do sonho do que iria acontecer na terra, ele não só interpreta, mas ele dá uma sugestão, e é uma sugestão que Faraó olha e fala: eu queria ter esse como meu primeiro-ministro. Qual presidente que não gostaria de ter José como primeiro-ministro? Dando a ele não só a interpretação do que vai acontecer, mas também orientando a ele o que fazer.
E interessante que aqui nessa passagem, José, ele não pensa só em si, ele não pensa só no faraó, ele pensa em toda a terra. Quando ele tem a interpretação de que vai haver fome, de que vai haver escassez, ele pensa em todos. Faraó, vamos fazer grandes celeiros, vamos construir grandes coisas para que nós possamos guardar, para que quando houver fome na terra, nós consigamos abastecer todo mundo. Olha a visão de José, pensando no todo. E é isso que acontece. Acontece fome. Primeiro 7 anos de abundância, depois 7 anos de escassez. E sabe o que acontece? A fome na terra. Todo mundo fica sabendo que há mantimento no Egito. Todo mundo sabe agora que o Egito há abastecimento e o Egito está vendendo. E passados aí aproximadamente 22 anos, desde José ser lançado à cisterna, até esse momento em que há fome na terra, Jacó, o pai de José, também passando necessidade, porque já não havia mais produto na terra, fica sabendo que no Egito há cereal. E ele chama os seus filhos e fala: olha, desçam ao Egito, comprem mantimentos, porque senão nós vamos morrer de fome. Mas lá no Egito tem comida. Levem dinheiro, levem o gado e comprem. 22 anos depois, desde que José é lançado na cisterna, os irmãos de José preparam tudo e vão até ao Egito comprar alimento. E nesse momento há uma outra atitude de José, a terceira e última, para nós encerrarmos, que é o perdão. Que é o perdão. Olha o que diz aqui no capítulo 41, no versículo 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José é o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O perdão é esquecer. Quando você diz que perdoa, você esquece. E José aqui, ele já tem um filho e já fala: olha, Deus me fez esquecer. E eu costumo dizer o seguinte: o perdão nada mais é do que assumir o prejuízo e esquecer. Tem como voltar atrás? José lá na cisterna, tem como voltar atrás? Não, não tem. Os dias que José teve ali de insônia, escravo, preso, não tem como, é algo que ficou marcado na vida dele. Mas ele perdoa, ele esquece. E quando nós perdoamos, irmãos, acontece algo na nossa vida que nós conseguimos caminhar. Quando José libera perdão, esquece de todo o seu sofrimento, de todo o seu passado e fala: eu não vou lembrar mais. Ele tem um segundo filho e diz: Deus me prosperou. Às vezes o perdão, quando você não libera o perdão, ele te prende, ele te amarra, ele te impede de caminhar, de prosseguir. E o perdão liberta a vida de José de uma forma extraordinária. E agora chega um momento aqui no capítulo 32, no versículo 7. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Passaram-se ali pouco mais de 22 anos. Sabe por que José olha para os irmãos e reconhece? Por causa das características físicas. O povo de Israel, o povo hebreu, anda-se com barba,
Tem uns que tem os cabelos, né, um pouquinho maiores aqui na frente. E o povo egípcio é um povo que não usa barba. Muitos até raspam a cabeça para ficar careca. Então, quando os irmãos de José chegam até o Egito para comprar mantimento, eles se deparam com José. Mas ele olha para José, é um egípcio, com aquelas roupas, sem barba. Mas quando José olha para os seus irmãos, ele deve falar: olha, é Rúben, olha, Talidã, Naftali. Porque ele olha para as características e são as mesmas pessoas. Já José não é mais o mesmo. E além do mais, quando José conversa com seus irmãos, ele não conversa em hebraico. José fala em egípcio. Ou seja, os irmãos olham para aquele homem, falando tudo embolado, não entendendo nada do que ele estava falando, ou nada do que ele estava a falar. Mas José, quando olha para os seus irmãos, entende tudo o que eles estão falando. E naquele momento em que eles se deparam, José começa a fazer uma estratégia com eles, fala: olha, vocês são espiões. Vocês vieram aqui espiar a terra, vocês não vieram comprar foi nada. José estava criando uma situação de medo nos seus irmãos, porque se eles são pegos como espiões ali na terra do Egito, eles vão ser presos, vão ser julgados por aquilo. E os irmãos, então, de repente, começam a conversar um com o outro, e cutucam e falam assim: olha, eu te falei, não era para você ter feito isso com José, nosso irmão, não era para ter julgado ele na cisterna, agora Deus está cobrando o sangue dele agora nas nossas mãos. Está vendo? Nós saímos lá da nossa terra, viemos ao Egito, e agora aqui no Egito nós vamos morrer. E José via a aflição dos irmãos e ele conseguia perceber e entender tudo o que os irmãos falavam. Mas em contrapartida, os irmãos olhavam para aquele homem e não entendiam nada. E o texto, a história vai continuando, muita história continua. E aqui, no versículo 42, 23, diz o seguinte, e eu só vou ler mais um texto e nós já vamos encerrar. Gênesis no capítulo 42, no versículo 23. Ele dizia: aqui, eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou, tomou o Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. E por fim, no capítulo 45, a partir do versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam ali, bradou: fazei sair todos da minha presença. Há um momento em que José está ali com seus irmãos, mas o amor que ele tem, a integridade dele, o perdão que ele já liberou para a família, ele não se contém. Então ele brada na língua do Egito e manda todos saírem. Agora os irmãos de José estão com o primeiro-ministro do Egito, morrendo de medo, achando que Deus estava ali agora fazendo justiça pelo irmão que eles venderam como escravo, angustiados. Mas eles estão diante de José, que é uma pessoa íntegra, cheia de Deus e que perdoa. E aí, de repente, aquele cenário criado, o primeiro-ministro do Egito, somente com eles na sala, eles comendo, de repente começa a falar em hebraico. Aquele homem que era o egípcio, líder de toda a nação, falava as coisas e eles não entendiam nada ou não percebiam nada, começa a falar em hebraico. E as palavras que aquele homem lança no coração dos seus irmãos é a seguinte: e ninguém ficou com ele
quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, em hebraico: eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. E no hebraico, esse verbo utilizar de chegaste não é só chegar próximo, não. É o ato mesmo de se aproximar, de quase se abraçar. Então José chama os seus irmãos, e os seus irmãos atemorizados, sem saber o que estava ali, sem perceber o que estava acontecendo, se aproximam de José. E olha o perdão, o que faz na vida de uma pessoa. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irritei contra vós mesmos, por me haverdes vendido por aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura, nem colheita. E o texto ainda continua dizendo: apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhes: assim manda dizer o teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habita na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens. A ti sustentarei, porque ainda haverão 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa, e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, meu irmão Benjamim, vê também que eu sou eu mesmo quem vos fala. Anunciei a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes vistos, apresentai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. O perdão trouxe novamente essa visão de que José estava ali cumprindo a vontade de Deus. E a história é belíssima porque termina com os irmãos abraçados, chorando e beijando José. Que Deus nos abençoe, que essa história deste homem de Deus possa nos inspirar a cada dia a andarmos com integridade, usando os dons de Deus e perdoando se alguma coisa nos feriu, se algum familiar, se algum amigo, se algum irmão, e caminhando debaixo da vontade de Deus, você vai chegar onde Deus quer te levar. Que Deus abençoe.